Domingo passado estávamos aqui juntos, ministrando sobre ventos de doutrina, onde o Senhor trouxe algo poderoso sobre nós, ensinamentos, para que nós possamos continuar a nossa caminhada livres de atrapalhos, de embaraços, de meninices, né? De besterol, de tanta coisa que tenta aí sufocar a nossa caminhada cristã. Queridos, e hoje nós estamos ministrando sobre João capítulo 7, versículos 38 e 39. Você pode abrir a sua Bíblia, preparar seu bloco de notas, para fazer algumas anotações. E o nosso tema de hoje é crer como diz as Escrituras. Crer como diz as Escrituras. João capítulo 7, versículos 38 e 39. Quem encontrou, diga amém. Versículo 38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém? Sentado como você está, vamos orar um pouco mais. Pai amado, obrigado. Obrigado por nós estarmos juntos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para ser Teus filhos, Teus servos, Teus adoradores. A Tua graça, o Teu amor nos alcançou e nos alcança. Obrigado, Senhor, porque ao levantar essa manhã, a Tua misericórdia já nos aguardava. Ela se renova a cada manhã. E de fato nós necessitamos disso. Continua conosco, Senhor. Nos abençoa, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus. Queridos, quem está falando nesse versículo é Jesus Cristo. E Jesus, ele diz claramente, mais uma vez ele ensinando sobre o crer. Quem crê em mim. Essa é a primeira fala do versículo. Quem crê em mim, Jesus está dizendo. E nós não podemos entender que crer em Jesus é algo simples. Não, eu creio em Jesus. Irmãos, muita gente crê. Se nós pararmos alguém agora na rua, provavelmente ele vai dizer, eu creio em Jesus. Se nós pararmos alguém na rodoviária, no shopping, numa fila de um supermercado, provavelmente essa pessoa vai olhar para nós e vai dizer, eu creio em Jesus. Só que o crer no Senhor, crer em Deus, crer em Jesus, não é um crer simplesmente. Existe algo profundo por trás do crer. A Bíblia também traz um texto semelhante, que diz assim, quem crê e for batizado será. Aí alguém pode olhar para esse versículo e dizer assim, uau, como é simples ser salvo, é só crer e se batizar. Pastor Carlos, eu creio, vamos ali no rio me batizar para me ser salvo? Que coisa mais simples. E não é bem assim, irmãos. Por trás do crer tem muita coisa. E por trás do ser batizado também. Não é simplesmente crer. Não é simplesmente ser submerso em uma água, ser batizado e está tudo certo, já está salvo. Não. Tem todo um contexto, tem toda uma situação. E João 7,38 traz a mesma coisa para mim e para você. Quando Jesus diz, quem crê em mim, e ele continua dizendo,
quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então aqui Jesus já está dizendo, não é crer de qualquer forma, não é crer como todo mundo crê, não é crer da boca para fora, é crer como diz as Escrituras. Então, mais uma vez, nós estamos ouvindo aqui a necessidade de se conhecer as Escrituras. Eu falei um pouco sobre isso semana passada, e essa temática, essa linha de pensamento está voltando aqui agora. Eu preciso conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras. Porque Jesus está acabando de me dizer, Carlos, você tem que crer em mim, como diz a Escritura. Então eu tenho que conhecer as Escrituras para me poder crer em Jesus da forma certa. Talvez os seus pais tentaram te ensinar a crer em Jesus, mas será se eles acertaram? Talvez a igreja que você participa desde criança, tentou te ensinar a crer em Jesus, mas será se eles ensinaram a crer como diz as Escrituras? Talvez sim, talvez não. Ao longo da nossa vida, irmãos, a gente vai ouvindo muitos conselhos, muitos direcionamentos, e talvez lá na sua infância, alguém só olhou para você e disse assim, eu acho que servir a Deus é fazer isso aqui. E você disse assim, eu também acho. E começou a fazer aquilo ali, virou uma religião, e não tem quem faça você tirar isso da cabeça. Só que servir a Deus não pode ser algo que alguém acha que é. Não, tem que ser conforme as Escrituras. A Bíblia, irmãos, ela contém todos os informativos que nós necessitamos, principalmente a forma correta de servir a Deus. Eu contei pela manhã que o meu pai, ele tentou me ensinar como era que servia a Deus. No conhecimento limitado dele, na ignorância espiritual dele. Meu pai que já dorme hoje no Senhor. Mas ele tentou. Sabe como era a tentativa do meu pai? Apontando o endereço da igreja. Ele dizia, olha meninos, domingo acordem cedo, se arrumem e vão para a igreja. Olha, vão. Ele nem dizia vamos, ele só dizia vão para a igreja. Está aqui o dinheiro da oferta, está aqui um dinheiro para vocês lancharem e vão. Já tem um erro aqui, irmãos. Não estou criticando meu pai, estou contando uma história real, né? Amei e amo o legado do meu pai. Porque eu não posso apontar o caminho para Radassa nem para o Christian. Eu não posso dizer, aquele é o caminho, vão lá. Não, eu tenho que dizer, venham. Eu estou no caminho, venham. Você percebeu a diferença? Tem muito pai que quer apontar o caminho. Ele quer que o filho dele venha para a aliança jovem, venha para a aliança teen, venha para a aliança kids, só que ele mesmo não quer vir. Ele só diz assim, eu te levo na porta da igreja. E tem uns que nem trazer quer. Diga misericórdia. Pai, me leva na igreja. Ô menino, de novo esse culto. Ou traz para a porta da igreja, ou vai buscar na porta de uma boate. É você quem decide. Aí o meu pai dizia, levanta, arruma, que eu vou deixar vocês na porta da igreja. Tinha domingo que dava certo,
Tinha dia que nós dávamos uma de esperto, eu e os meus irmãos. Meu pai deixava nós na porta da igreja romana. Tchau, pai. Tchau, boa missa. Na hora que ele dobrava a esquina, olha, vamos para a sorveteria gastar o dinheiro. Só que nesse dia ele só rodeou o quarteirão e pegou nós no flagrante. Delito. Epa, vocês vão para onde? Nós viemos só cuspir aqui na calçada e vamos já voltar para dentro da missa, que a missa é uma benção. Era a forma do meu pai nos ensinar, irmãos. Talvez o teu fez a mesma coisa. Será, irmã Nazaré? Que lhe apontaram um caminho assim? Talvez o teu pai tentou te ensinar da mesma forma. Talvez a igreja que você participou desde criança tentou te ensinar a servir a Deus. Mas será se foi a forma certa, irmãos? Com a minha mãe já teve uma diferença. A minha mãe pegava a Bíblia dela e dizia: sentem aqui na mesa e vamos ler a Bíblia. Já mudou a história. Enquanto um dizia: vai lá, é acolá. A outra disse assim: vamos para cá. Salmo 91, a página era amarelada, que era o salmo que nós mais líamos. Queridos, e de fato, é o que a Bíblia diz. É o que Jesus está dizendo. Vocês não podem crer em mim de qualquer forma. Vocês não podem crer em mim da boca para fora. Vocês não podem crer em mim por um modismo. Vocês precisam crer em mim como diz as Escrituras. Aí depois ele traz uma promessa: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Aí vem a promessa, irmãos: do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é uma promessa. E não é uma promessa para quem congrega numa igreja. Não é uma promessa para quem crê da boca para fora. Não é uma promessa para quem vive dissolutamente. É uma promessa para quem crer nele, como diz as Escrituras. Pastor Carlos, o meu primo, me disse que é mais ou menos assim que serve a Deus. Não tem negócio de mais ou menos, não. O meu pai me disse que é mais ou menos assim que crê em Jesus. Não tem mais ou menos. A igreja que eu participava, pastor, disse que é mais ou menos assim que agrada a Deus. Não tem mais ou menos, irmãos. Nós precisamos servir a Deus como diz as Escrituras, amar a Deus como diz as Escrituras, crer em Deus como diz as Escrituras. E agora como é que eu vou fazer isso? Mergulhando nela. Pastor Carlos, eu quero aprender tanto como é que serve a Deus. Eu vou ler um livro de física. Não, irmãos. Eu quero aprender muito sobre adoração ao Senhor. Eu vou ler um gibi da Turma da Mônica. Não tem como, irmãos. Você quer aprender sobre Deus? Vá para as Escrituras. Você quer crer em Jesus de forma verdadeira? Vá para as Escrituras. Você quer entender sobre o Espírito Santo? Vá para as Escrituras. Tudo está nela. Uma colega minha de trabalho, quando eu morei fora, de vez em quando ela chegava até mim com uma situação e dizia: olha, Carlos, eu passei por isso e isso. E eu dizia: olha, a Bíblia diz assim. No outro dia ela chegava: olha, Carlos, eu estou passando por isso. E eu dizia: olha, a palavra de Deus diz assim. Teve um dia que ela zangou. Ela olhou para mim e disse assim: ah, tudo teu é a Bíblia. Eu disse: é, tudo meu é a Bíblia, porque ela é o manual do meu pai. Ela é o manual do fabricante. Se eu quiser prestar nessa vida, eu tenho que recorrer a ela.
Não tem como, irmãos. Não tem como eu entender sobre Deus se eu não vou para as Escrituras. Não tem como eu entender nem a mim mesmo se eu não for para as Escrituras. Tem gente que quer um atalho para tudo. Pastor Carlos, tem um atalho para a gente poder ser, para que a gente poder ter um conhecimento bíblico? Tem não. É mergulhar nessa palavra, é mergulhar nas Escrituras, e Deus vai descortinando as coisas, Ele vai revelando coisas poderosas para mim e para você. O interessante, irmãos, é que tem gente que ele lê tanta coisa, tanto livro, mas quando vai para as Escrituras, o inimigo traz assim as amarras. Ele coloca sono, coloca fadiga, coloca cegueira, coloca tanta coisa. A pessoa, quando está fazendo uma faculdade, ela tem que ler tanto livro, irmãos. Dependendo da faculdade, dá 3 livros desse aqui, ó, de altura. E a pessoa tem que ler, tem que mergulhar, tem que entender. Quando é para a Bíblia, diz assim: oh, misericórdia, mas é grossa. Eu entendo que tem gente que realmente não gosta de ler. Talvez tenha alguém aqui, não gosta de ler. Então ouça. Essa Bíblia todinha tem nas plataformas em áudio. Você tem alguma dificuldade com leitura? Ouça a Bíblia. Pastor, eu não gosto nem de ler e nem de ouvir. Agora deu. Mas eu ainda tenho uns conselhos para te dar. Você não gosta nem de ler e nem de ouvir? Existe um canal no YouTube chamado Bíblia Illustration. O cara vai narrando a Bíblia e vai desenhando ela para ti. Ele vai desenhando a história, irmãos. Ali, ó, um recurso que inventaram aí. Você quer mais uma dica? Assista séries bíblicas. Já falamos isso aqui muitas vezes, eu e a minha esposa. Por último, agora nós finalizamos outra série de Davi. Eu estou expert na história de Davi, irmãos. Eu acho que toda série que já inventaram de Davi eu já assisti. Não tem um filme bíblico da Record que eu não assisti com a minha esposa. No dia que lança nós estamos lá novamente assistindo, chorando, glorificando a Jesus, verificando lá a história que está lá, batendo com a daqui, e a gente amando cada vez mais a Jesus. Agora, se você olhar para mim e dizer: pastor, eu não gosto nem de ler, nem de ouvir, nem da illustration, e nem do filme, eu vou desconfiar que tu é o diabo. Porque não pode uma tentação dessa. Uma pessoa para não ter contato nenhum com as Escrituras. E falando em diabo, a Bíblia diz assim: o diabo crê que estremece. Diga para o seu vizinho: o diabo é mais crente do que tu. Sim ou não? É a Bíblia quem está dizendo. Enquanto em alguns momentos da nossa vida a nossa crença vacila, a do diabo não vacila, irmãos. A Bíblia diz que ele crê que estremece. Já pensou numa crença dessa? Mas depois desse dito tem outro. Ele crê que estremece, mas não obedece. E é o que conta para Deus. É o que conta para Deus, irmãos. É a obediência. É um pacote. Não é só crer. Você está vendo aqui que não é só crer? Se fosse só crer, o diabo estava em bons lençóis. E ele não está. Se fosse só crer, irmãos, estava resolvido até para ele. E não está. Ele já está perdido, ele já está condenado. Então, por trás do crer,
tem toda uma situação que nós vamos entender, que nós vamos caminhar. Amém? Vamos lá. Em João 7,39, a própria Escritura explica o que Jesus quis dizer. Isto ele disse a respeito do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Versículo 39, ele enfatiza de novo: o Espírito virá sobre quem? Sobre todos aqueles que creem. Mais uma vez lembrando, não é qualquer crença, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Portanto, os rios de água viva representam o Espírito Santo, que seria derramado sobre aqueles que creem em Jesus. Essa imagem de água viva é uma metáfora para a vida abundante e a satisfação espiritual que o Espírito Santo traz, fluindo de dentro para fora e impactando a vida do crente e das pessoas ao redor. Ou seja, esse rio de águas vivas que flui de dentro para fora tem nome, chama-se Espírito Santo, que entra dentro de nós, que se move dentro de nós, para nos transformar, para nos moldar ao caráter de Cristo, atingir as nossas vidas. E esse rio, quando ele jorra de dentro de nós, ele atinge quem está perto. Ele precisa atingir quem está perto. É impossível, irmãos, um rio fluir de dentro de mim e não tocar na minha esposa. Que história é essa? Um rio fluir de dentro de mim e não tocar na minha esposa? E não tocar nos meus filhos? É a função dele. Quando o rio jorra, ele não altera só você, ele altera quem está perto. Esse é o propósito. O rio de Deus, chamado Espírito Santo, ele quer se mover dentro de você, mas ele também quer se mover através de você. Na sua casa, na sua família, na sua parentela, no seu trabalho, na sua escola, seja onde for. Esse é o projeto de Deus. Esse rio fluindo. Aleluia. Queridos, e nós vamos caminhar em alguns pontos que vai nos ajudar a entender como crer em Jesus, como diz as Escrituras. Aleluia. Tome nota aí daquilo que o Espírito Santo vai falando ao teu coração de forma peculiar. Ponto 1. Como crer em Jesus, como diz as Escrituras? 1. Reconhecer Jesus como a fonte. Jesus é a fonte. Ele não é uma das, ele é a fonte. Como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fonte única. A Escritura aponta para Jesus como a única fonte dessa água viva. Quem crê nele significa reconhecê-lo como Messias, o Filho de Deus e Salvador, que oferece a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Irmão, Jesus é a única fonte. Não tem um atalho. Ele não tem alguém como que ele diga: para chegar em mim tem essa pessoa. Não tem. Não tem alguém entre nós e Jesus. Tem alguém entre nós e Deus, que é Jesus. E ele mesmo disse assim: eu rasgo o véu. O véu está rasgado. Todo ser humano hoje tem livre acesso a Deus. Jesus é a única fonte. Fonte de água viva.
Nós visualizamos isso também no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus começa um diálogo com a mulher samaritana, pedindo água para aquela mulher, e ela pula longe e diz assim: como você dirige a palavra a mim, sendo judeu? Você sabe que os judeus e os samaritanos têm uma rixa, e eles conversam entre si. Jesus pede água, eles entram em alguns pormenores, e Jesus diz para aquela mulher: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água, e a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Você nunca mais precisará voltar a este poço da água que eu te der, porque a água que eu dou é água viva. Toda vez que Jesus diz eu dou água viva, Ele está se referindo ao Espírito de Deus. Jesus é a fonte, irmãos. Em muitos outros lugares a gente pode encontrar uma determinada alegria, um determinado contentamento, mas Jesus é a fonte da água viva. Jesus é a fonte para o recebimento do Espírito Santo nas nossas vidas. De muitas outras formas, Deus usa para preencher as nossas vidas, para trazer um acalento, para trazer uma alegria, mas a fonte da água viva é só Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Eu preciso crer nisso, eu tenho que crer nisso. Não existe outra fonte, não existe outra pessoa. Só em Jesus eu recebo a pessoa do Espírito Santo. Só em Jesus esse rio vai fluir dentro de mim e a partir de dentro de mim. 2. Como crer, como diz as Escrituras, tendo uma vida de arrependimento. Ah, eu creio, mas continua no pecado? É uma crença fajuta. Arrependimento é diferente de remorso. Você sabe qual a diferença? Quem tem remorso, ele peca segunda-feira, vem o remorso, ele peca terça de novo, vem o remorso, e ele peca quarta de novo. Isso é remorso. Não trouxe mudança, não trouxe dor pelo pecado cometido. O que é arrependimento? É mudança de direção. Arrependimento é mudança de direção. Eu pequei, me arrependo, confesso esse pecado e eu vou buscar a ajuda de Deus para não pecar nunca mais. Isso é arrependimento. Quem se arrepende sente a dor, irmãos, do pecado. Senhor, me perdoa, eu entristeci o teu coração, me perdoa, me ajuda a abandonar esse pecado. O arrependimento nas nossas vidas, irmãos, precisa ser genuíno. Está dentro do pacote de crer em Jesus, como diz as Escrituras. Eu preguei há um tempo atrás aqui, possivelmente você lembre, o tema virada radical. Isso é arrependimento. Quando alguém está arrependido verdadeiramente, ele vira as costas para o pecado, de forma radical. Tem gente que quer abandonar um certo tipo de pecado, mas ele fica flertando com o pecado, ele fica namorando com o pecado, ele fica alisando o pecado. E essa pessoa vai estar suscetível à queda novamente, irmãos. Nós precisamos ser inteligentes. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava decidido a abandonar a minha vida de pecado.
Alguns pecados que eu já vivia na prática deles, com 17 anos de idade. Um deles era a bebida alcoólica. Com 17 anos de idade eu já bebia para cair. Pensou que eu ia dizer outra palavra, né? Começa com C também, né? Ou é com K? Ok. Eu bebia para cair, Adriane. Com 17 anos de idade. Festas, farra, abrasamento. Mas no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu estava virado para o pecado, eu me arrependi e disse: Senhor, me perdoa e me ajuda a estar morto para esses e para todo tipo de pecado. E sabe o que foi que eu fiz? Eu virei 180 graus. Pecado está lá, eu fiz isso. Se eu estou de costas para o pecado, quem está na minha frente? Jesus. Isso é sinônimo de arrependimento, irmãos. Tem gente que diz que está arrependido e vira 90 graus. Eu estou olhando para a parede, são 90 graus, mas eu também estou te vendo. A pessoa diz que se arrependeu, só que ela ainda está olhando para o pecado aqui, ó. É o olhar de cavalo. Você sabe que cavalo olha pela lateral também, né? O arrependimento genuíno está dentro do processo de crer em Jesus, como diz as Escrituras. Se você nunca se arrependeu genuinamente, você não crê em Jesus, como diz as Escrituras. É glória a Deus ou misericórdia? Tem gente que acha que crer em Jesus, irmãos, é cantar algumas canções. Eu creio em Jesus, eu ando com a Bíblia. Oh, vantagem. Eu creio em Jesus, eu ando até de gravata. Veio porque quis. Eu creio em Jesus, eu congrego na Nova Aliança. Oh, vantagem. Tem que crer como diz as Escrituras. E nós estamos aprendendo juntos aqui como é esse crer. 3. Obediência à palavra. Obediência. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, o povo tem uma mistura, né, de sabedoria com esperteza, com burrice também. O povo estava tão acostumado com o sacrifício, que eles pecavam, sacrificavam, Senhor me perdoa. Pecava, sacrificava, Senhor me perdoa. Já tinha época que tinha gente já andando com um novilho assim, olha. E esse aí, para que é? É para o pecado que eu vou cometer amanhã. Irresponsável. Falta de temor a Deus. E esse novilho aí, cevado? Porque eu vou pecar semana que vem, já estou aqui já. Aí a Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus é misericordioso, irmãos, para perdoar? É. Deus é gracioso para perdoar? É. Mas o pecado traz prejuízo. Nem vou esticar isso aqui agora não, porque vai ser outra ministração, só sobre pecado que eu estou preparando. E o pica-pau vai descer do oco aqui. Então, eu preciso ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Não é ser um admirador. Cara, que top. Vi um texto bíblico aqui essa semana que eu amei. E está na moda, né? Amar tudo. Ama um texto bíblico, ama sorvete, ama o cachorro, ama passear. Está na moda, amar tudo. Não é admirar o texto bíblico, irmãos, é obedecer.
Pastor Carlos, que palavra linda, amei. Oh, vantagem. Não é só amar a pregação não, irmãos, é obedecer o que você está aprendendo. Isso vale para mim também. Pastor Nonato, que palavra linda que o Senhor trouxe. Não é só admirar a palavra de alguém que prega bem ou prega, não, irmãos, é obedecer aquilo que eu aprendo. Amém? Falando em pastor Nonato, hoje é o aniversário dele, nosso pastor presidente. Nós já estamos fazendo a postagem no Instagram da igreja. Quero convidar você a ir lá e deixar uma homenagem para o nosso pastor. E nas suas orações, ore por ele, pela sua família. Amém? Diga comigo: Senhor, abençoa o pastor Raimundo Nonato, pastora Maria de Jesus e toda a família. Derrama sobre ele vida longa, saúde e bênção sem medidas. Amém e amém. Glória a Deus. Nosso pastor é uma bênção nas nossas vidas. Queridos, viver uma vida de obediência à palavra. Avante, receber o Espírito Santo. Está dentro do processo de crer em Jesus, como diz as Escrituras. Até porque é a promessa do versículo 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39 vai dizer quem é esse rio. É a pessoa do Espírito Santo. O fluir de rios de água viva é uma manifestação da presença do Espírito Santo. Ao crer em Jesus, o Espírito Santo habita no cristão, transformando seu caráter e capacitando a viver uma vida que glorifica a Deus. Olha, irmãos, uma das funções do Espírito Santo se mover dentro de nós é transformar o nosso caráter e fazer o nosso caráter ser igual ao de quem? Ao de Cristo Jesus. Falei pela manhã que eu amo o nome de um ministério que o Senhor deu a Douglas Gonçalves, chamado Jesus Copy, que significa cópias de Jesus. Irmãos, esse é o projeto do Espírito Santo, fazer de mim uma cópia de Jesus, fazer de você uma cópia de Jesus. Você já pensou, irmãos, essa igreja cheia de cópia de Jesus? Vai ser uma igreja ainda melhor. Esse é o projeto do Espírito Santo. Você chegar na sua casa e seus filhos dizer: chegou uma cópia de Jesus, minha mãe é uma cópia de Jesus, meu pai é uma cópia de Jesus. Ou você, pai e mãe, seu filho entrou dentro de casa e você olhar para ele e dizer: uau, chegou uma cópia de Jesus. Os meus filhos são cópias de Jesus, o caráter deles são iguais aos de Jesus. O seu colega de trabalho, da escola, da faculdade. O que é que as pessoas dizem ou pensam quando você chega? Elas pensam ou dizem: chegou uma cópia de Jesus? Ou elas pensam ou dizem: chegou o antipático? Chegou o fariseu? Chegou o santarrão? Chegou o fingido? O que é que as pessoas pensam ou dizem quando nós chegamos? Quando olharam para Pedro e outros discípulos, disseram: ele se veste igual ele, ele caminha igual ele, ele fala igual ele. Só faltou a pessoa dizer: ele é uma cópia de Jesus. O estilo de vida de Pedro o denunciou
que ele era muito parecido com Jesus. E isso precisa acontecer comigo e com você. Como disse Billy Graham, de 100 pessoas que nós conhecemos, uma lê a Bíblia e 99 estão procurando Jesus no nosso testemunho. Pensa num negócio sério. Tem muita gente olhando para você procurando Cristo. Será se elas vão encontrar? É uma resposta que a gente tem que ter, irmãos. Talvez o nosso testemunho está empurrando alguém para Deus ou para longe de Deus. E a gente anda dizendo por aí: eu creio em Jesus, eu sou um homem de Deus, eu sou da igreja fulana de tal, meu pastor é o pastor Carlos. Até meu nome entra no rolo. Se você diz por aí que é minha ovelha, isso vai me ajudar ou me atrapalhar? Hein, Ana? Se você diz por aí que é minha ovelha, isso me ajuda ou me atrapalha? Eu pego para mim também essa informação. Eu dizer que sou discípulo do pastor Marcos Paulo Nonato, ajuda eles ou atrapalha? Isso se manifesta em frutos, falando ainda do receber do Espírito. A presença do Espírito em nós se manifesta em frutos, como amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5. Mais um ponto que nos ajuda a crer em Jesus, como diz as Escrituras: ser um canal de bênção. Diga comigo: ser um canal de bênção. Irmãos, tem gente que só quer ser abençoado, ele não quer ser um canal. É o famoso: venha a nós e o vosso reino nada, né? Como diz o ditado por aí. Ele só quer bênção, ele não quer ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Os rios não fluem apenas para dentro, mas também para fora. Do seu interior, do interior. Então, se é do interior, ele já fez algo na minha vida, amém? Do seu interior fluirão. Então, está dizendo, vai sair. O quê? Rios de água viva. Então, o rio move aqui e depois move lá. Canal de bênção. O objetivo é que o crente, o cristão, seja cheio do Espírito e transborde essa vida e bênção para o mundo ao seu redor, compartilhando o amor de Deus e edificando o seu próximo. Nós precisamos ser canal de bênção, irmãos, na vida de pessoas, de familiares, de amigos, de vizinhos, de parentela. Lembra do que Deus falou para Abraão? Eu te abençoarei. Aí tem a parte número 2 que muita gente esquece. Abraão, eu te abençoarei e tu será uma bênção. São duas coisas aqui. A primeira palavra de Deus para Abraão foi: eu vou te abençoar. A segunda foi: e tu será uma bênção. Então não é só receber, é dar também. Eu sou abençoado e abençoo. O Espírito Santo move em mim e move através de mim. Eu preciso ser canal de bênção na vida de alguém. Tem gente que ele é abençoado, aí ele fica na dele, ó. Não, já estou abençoado mesmo, os outros que se virem. Não, isso não é evangelho. Isso não é crer como diz as Escrituras. Eu preciso ser canal de bênção.
Eu ministrando o seminário de evangelismo ontem na Betel, eu trouxe mais uma vez algo que eu vivi em uma época, no meio da minha família, no meio da minha parentela. Estava almoçando ali na casa de um dos tios. Depois eles pegaram, foram para uma praia, com umas bebidas, uns tiragostos ali. Entraram numa canoa e eu dentro da canoa. Meu tio já tomado, olhou para mim e disse: você aqui no nosso meio? Eu disse: é. Me deu uma laranja aí, um pedaço. A bebida eu não quero não, mas o frango e a laranja eu quero, me dê para cá. E o remo, para nós ir para a praia. E indo para a praia, irmãos. E lá no meio do rio, eu olhei para o meu tio e disse assim: amanhã eu quero fazer uma célula na sua casa. Ele em lágrimas, já para lá de Bagdá, né? Disse assim: está feito. E segunda-feira eu estava fazendo uma célula gigantesca na casa dele. Depois na casa do outro. Depois na casa do outro. Depois na casa da minha avó. E Deus foi fazendo. O rio foi jorrando e atingindo pessoas. O rio foi jorrando e atingindo a minha família. O rio foi jorrando e atingindo a minha parentela. Hoje, irmãos, no meio da minha parentela, eles me respeitam como homem de Deus. Eles me procuram como homem de Deus para aconselhamentos e orações. Porque um dia eu procurei ser canal de bênção na vida deles e deixar o rio jorrar para tocar na vida deles. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus há 29 anos atrás, eu fui o primeiro da minha casa e eu permiti que o rio jorrasse dentro da minha casa. O rio foi jorrando e os meus irmãos foram para Cristo. O rio foi jorrando e a minha mãe foi para Cristo. O rio foi jorrando e o meu pai foi para Cristo. Canal de bênção. Diga para a pessoa que está do seu lado: seja um canal de bênção por onde você andar. Isso é crer em Jesus, como diz as Escrituras. São pontos importantes que nós precisamos conhecer para que a nossa vida não fique no automático, irmãos. E aí, você crê em Jesus? Creio. E aí, você ama Jesus? Amo. Talvez ama da boca para fora. Talvez crê da boca para fora e está vivendo uma vida de qualquer jeito, sem ser bênção na vida de pessoas, sem amar pessoas, sem falar do amor de Jesus, sem receber o Espírito Santo, sem conhecer a palavra, sem arrependimento. Isso não é crença, é uma utopia. Tem muita gente, irmãos, vivendo uma utopia, achando que está servindo a Deus e não está, achando que está amando a Deus e não está. Eu preciso avaliar a minha caminhada. Quem sou eu na presença de Deus? Qual o meu estilo de vida na presença do Senhor? Será se de fato eu amo a Deus verdadeiramente ou não? Será se eu estou enganando a mim mesmo? Será se eu achava que servia a Deus e... Lembra de Paulo? Paulo estava perseguindo os cristãos e ele achava que estava abafando, servindo a Deus, perseguindo os cristãos, até o dia que ele se encontra com a pessoa de Jesus, e Jesus diz para Paulo: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Talvez Saulo ali ainda, irmãos, possa ter pensado: como assim? Eu achei que eu estava servindo a Deus com todas as minhas forças. Eu achei que eu estava abafando aqui. E não estava, irmãos. Ele achava que estava. Lembra do jovem rico? Jesus conversando com o jovem rico. O jovem rico chega e diz:
Servir a Deus é comigo mesmo. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E Jesus olhando para ele: isso é mesmo? Pois vende tudo que tu tem e dá aos pobres e me segue. Em outras palavras, Jesus estava convocando aquele jovem rico a crer em Jesus de forma verdadeira. E ele tirou o time de campo. Irmãos, o jovem rico perdeu uma oportunidade de ser discípulo de Jesus. Jesus disse para ele: me segue. Se depois de 2000 anos eu estou seguindo a Jesus, e para mim já é uma honra, imagina ter seguido Ele literalmente. Você está vendo como tem muita gente enganada? Saulo vivia enganado, achando que servia a Deus. O jovem rico vivia enganado, achando que servia a Deus. Mas quando foi colocado à prova, eles descobriram que não estava servindo a Deus coisa nenhuma. Não é da boca para fora, irmãos. Não é pelo modismo. Tá na moda ser cristão. Tá na moda falar de Deus. Tá na moda cantar músicas gospels. Tá na moda fazer isso. Tá na moda. Não é moda, irmãos. Precisa ser convicção. E precisa ser algo concreto. Eu preciso sentir dentro de mim que de fato eu sirvo a Deus verdadeiramente. Eu preciso sentir dentro de mim que de fato eu amo a Deus. É igual quando a gente, em algum questionário, a gente pergunta para algumas pessoas: você tem certeza da sua salvação? Algumas pessoas dizem assim: não, eu nem tenho e ninguém tem. É impossível ter certeza da salvação. Diz: epa, para aí, fala por você, porque eu tenho certeza da minha. Pastor, me explica isso aí. Como é que o senhor tem certeza da sua salvação? O Espírito que habita em mim testifica isso dentro de mim. Eu posso dizer isso de mim. Eu não posso dizer isso da Adriane. Porque quem testifica para a Adriane é o Espírito Santo que também mora nela. Que mora no Adriano e assim sucessivamente. Então, se alguém diz: é impossível ter certeza da salvação, não fale por mim. Fale por você. Porque eu tenho certeza da minha. Isso é o que? Convicção. Tem gente que está servindo a Deus, irmãos, que está dizendo assim: vamos ver o que é que vai dar. No dia do arrebatamento, vamos ver se eu subo ou não. Pelo amor de Deus, irmão. Que história é essa? Está igual gente que faz concurso. Eu estou fazendo só para experimento. Vou fazer o concurso agora. Para quê? Só para experimentar. E tem gente, Ana, servindo a Deus só para experimentar. Só para ver o que é que vai dar. Estou servindo aí. Se Jesus voltar e me levar, amém, colou. Não, irmãos, não é no colar, é no convicção. Se você não tem, peça a Ele: Senhor, eu quero ter convicção que eu te amo de verdade. Eu quero ter convicção que eu creio em Ti, como diz as Escrituras. Eu quero ter convicção da minha salvação. Eu quero ter convicção de que quando Cristo voltar, eu subo. Amém? Fique de pé no seu lugar.